Show! Vamos lá para mais uma aula. E na aula de hoje, né, eu quero primeiramente dar boas-vindas para vocês que estão aqui presentes conosco, comigo, e para os que vão ver essa aula no replay, sejam todos muito bem-vindos a essa antepenúltima aula, né? Já está na reta final da formação. E hoje nós estaremos falando aqui sobre família, né, como origem dos traumas e adoecimentos psíquicos. E como um bom lugar, né, iniciamos em uma família. Primeiro lugar de pertencimento, e isso é muito especial. Então, aqui, deixo minhas boas-vindas para vocês, e aqui a gente começa aqui com essa fala, né, que neste momento de aprendizado nos ajude a compreender melhor nossas histórias familiares e encontrar caminhos de cura para nossas feridas emocionais. Eu imagino que assim como vocês, né, sem dúvidas, temos memórias tanto positivas quanto algumas não tão positivas do nosso histórico familiar, do nosso contexto familiar, ou então pode ser que no decorrer da aula, e a gente sabe que durante toda a formação, o primeiro impacto, ele vem ali primeiramente conosco, né? Então a gente acaba se vendo muito nesse lugar, na história, e a gente começa a se conhecer um pouquinho mais. Eu mesmo, quando eu estive nessa formação, eu falava assim, meu Deus, é tudo para mim mesmo. Então, o bacana dessa formação é que a gente começa a ter um alinhamento pessoal, né, descobertas, ressignificações, e com isso a gente consegue servir bem o outro. E aqui eu deixo essa pergunta para reflexão. Como vocês sabem, o ambiente de sala ele é um ambiente seguro, então, se em algum momento depois você quiser fazer algum compartilhamento, você vai ter esse direito de fala, sem julgamento, tá? Com total liberdade. Então, aqui nós começamos com essa pergunta. Você já parou para pensar quantas das suas dores emocionais têm raiz na sua história familiar? Eu confesso que o ano passado eu aprofundei um pouquinho sobre a minha família, minha história de família. Eu nunca tinha feito isso antes. Eu não sei vocês já tiveram esse momento de olhar para a história de família de vocês? Compartilha aqui comigo. Ou não? Sem dúvida, essa é uma pergunta que nos convida de fato a olhar para nós mesmos, né? E aí reconhecer como nossa história familiar moldou quem somos hoje. Nancy disse que não. E você, Fernanda? Nancy? Sim, Sim. Se surpreendeu? todo o tempo. Que essa é uma questão muito séria para mim, sabe? Sim, é verdade. E a gente se surpreende de fato ao ponto de entendermos muitas coisas, muitas delas falar assim, ah, tá, a origem de fato não começou em mim, isso não é sobre mim, e a gente começa, né, Fernanda e meninas aqui presentes, a entender e nos colocarmos no nosso lugar devido, né, deixando cada um no seu lugar, ficando no nosso lugar. Então, assim, quando a gente começa a falar de família e começa de fato, a primeira família que a gente analisa de fato, ela é a nossa, é muito impactante porque faz toda a diferença de fato para a nossa vida, a nossa postura. Então, assim, o impacto é muito grande. Assim serão as pessoas que nós nos conectaremos com um novo olhar a partir dessa formação, né? Entendendo melhor até mesmo para conduzi-las num processo ali terapêutico, né? Então, como nós sabemos, a família, ela é o nosso primeiro campo de formação. E aí a gente pode olhar, né, falando assim, pode ser que tivemos ou as pessoas, né, tiveram suas boas formações, outras nem tanto, porém, de fato, é o nosso primeiro campo de formação. Por quê? Dentro da família,
ali que começa a nossa base da personalidade, certo? Ou seja, a família é o primeiro ambiente onde começamos a formar quem somos. Quando a gente para refletir sobre isso, a gente analisa assim: será que eu sou eu mesmo ou eu sou só um reflexo, um contexto, uma somatória das histórias, né, dos meus familiares, do contexto que eu vivo? A gente sabe que quando nós olhamos para a nossa estrutura, nós somos parte do nosso pai, parte da nossa mãe. E com isso vem culturas familiares, né? Cada um com a sua cultura, com o seu contexto, com as suas experiências, com as suas regras, e a depender de como que se começou essa família que nós fomos originados, pode ser que a partir da nossa existência enquanto filhos, é que começaram a ter alinhamentos, outras famílias já vêm, né, de planejamentos antes da geração dos filhos, então com isso a gente vai sendo moldado, né, a gente vai tendo essa primeira formação. E isso tem um impacto muito grande. Inclusive, na nossa próxima aula, vai se complementar bastante esse contexto aqui e o impacto que isso gera na clínica, no atendimento. Então, aqui, como ela é uma base da nossa formação, a gente sabe do quão valioso é nós olharmos para esse lugar, para a família, para a nossa família, para a história, para a família de quem nós atenderemos, para que assim possamos dar suporte para estes, ok? A família também, ela é a formação da nossa identidade emocional e espiritual. Por quê? A depender da estrutura desses pais, ou, de repente, nós fomos gerados em uma família em que não tem a estrutura pai e mãe juntos, às vezes hoje tem até o termo, né, mãe solo, às vezes é pai solo, às vezes um dos responsáveis ali ficaram ausentes muito cedo por questões naturais ou por escolhas de vida, ou quantas pessoas foram geradas apenas de uma noite, um encontro, e assim vai formando. E nós sabemos que essas memórias, elas acontecem, inclusive, a partir da parte da formação intrauterina. Por quê? Nós recebemos aquela carga emocional a partir da gestação. Todos aqui têm filhos? Fernanda, sei que tem. Nanciso ali? Sim, tenho 3. Sim. Exatamente. Quando nós olhamos para esse lugar, cada gestação que tivemos, né, ela tem uma história, teve um impacto nas nossas vidas. Assim também foram a gestação das nossas mães. Por mais que, de repente, foram gestações planejadas, quando aconteceu beleza, eu planejei, mas daí aconteceu a gestação, e aí vieram os medos e as inseguranças, e a partir daí, do gerar, a gente já começa a receber essa carga emocional, né? E com isso também vem sendo formado ali a nossa identidade espiritual, porque a depender, né, da criação dos nossos pais, eles vão passando. Então, assim, é tudo muito amplo. Entra nesse primeiro campo aqui a construção da autoimagem e autoestima. Então, assim, a família, esses dias para trás eu estive compartilhando até com meu esposo, que assim, a família eu vejo que é a instituição mais poderosa da Terra. Tanto que é na família que existem os maiores ataques, né, nas relações, no casamento, na relação entre os pais e os filhos para com os pais, com os demais parentes. Então, assim, tão grandioso é esse impacto. Então, quando a gente olha nesse âmbito da construção da autoimagem, da autoestima, porque a gente vem recebendo ali essa transferência, essa continuação, né? Se nós fomos gerados por pai, fortalecidos, com uma identidade formada, firme, segura, com pessoas que têm a sua autoimagem construída de forma sólida, que já teve uma ressignificação, que teve uma estrutura, isso a gente vai vendo que vai passando de forma mais segura, né?
não que não existam as incertezas, mas a gente consegue dar um suporte melhor ali na construção da autoimagem da criança, do bebê, da criança, do adolescente, vai formando ali adultos seguros também. Assim também, quando no ambiente oposto a isso, vai gerando crianças inseguras, a gente vê muito, inclusive nos dias atuais, o impacto que isso tem gerado até mesmo nas crianças, né? O índice de atendimento para crianças aumentou muito por conta do nosso contexto atual de sociedade, por conta do impacto. E a gente sabe que há uns anos atrás existia, né, um preconceito muito grande com relação a esse olhar para o cuidado das emoções. Né? Antigamente era psicólogo, terapia, essas coisas eram assim, coisas de outro mundo. Né? Porém, o impacto ele tá muito forte nos nossos dias atuais. Então, nesse primeiro campo, fala-se aqui de fonte de segurança ou de dor, como nós estamos mencionando. Então, esse ambiente familiar, ele pode, sim, tanto ser um refúgio, também quanto ele pode ser uma origem de feridas profundas, de danos profundos na nossa alma, né, na nossa estrutura emocional, física, abala, porque, como vocês já viram até aqui, o impacto que isso gera até fisicamente. Então, a família, ela é esse primeiro campo de formação. E quando nós atendemos pessoas, a gente sabe que não é só sobre a pessoa, é toda a família. E é algo que a gente tem percebido que quando a gente está em atendimento, ou quando a gente... Isso não precisa... Alguns aqui já atendem, outros ainda não. Mas quando nós nos relacionamos, nós conversamos, nós ouvimos, né? E hoje vocês, né, passando aqui por reciclagem, por formação, com uma escuta diferenciada, a gente tem uma percepção diferente, né, com relação ao impacto da família diretamente. Então, por isso que a família, ela é um lugar que é necessário uma grande atenção, por conta desse impacto que tem na nossa formação. Né? Aqui a gente vê até um exemplo bíblico aqui de Jacó e Esaú. Nessa dinâmica familiar aqui, a gente identifica alguns pontos, né? Pai e mãe com favoritismo, um pai prefere um filho, a mãe prefere o outro, e aí entra um jogo de manipulação, onde não, vai por esse caminho que dá certo, mesmo que está enganando o outro, mas existe ali, né, uma ação que a gente conhece nesse histórico aqui de Jacó e de Esaú. Então, entra-se aqui conflitos familiares. Aí a gente identifica fuga de identidade, né? A gente assume, um filho assumindo uma posição que não era dele. Por quê? Porque existia um direcionamento de um dos responsáveis, né? Seria a mãe ali. Então, assim, no contexto bíblico, né, como a nossa formação é psicoteologia, então, quando a gente olha na própria palavra de Deus, a gente tem referência dessa história de familiar aqui, dessa dinâmica familiar problemática, né? Ou seja, o impacto que isso gera nas nossas vidas, ao ponto de que, por conta dessa falta de diálogo entre o casal, dessa falta de alinhamento, né? Porque era nítido, a gente vê na narração da história de Jacó e de Esaú, era nítido a preferência dos pais um para com os seus filhos, gerou conflitos que afetaram gerações inteiras, né? O tanto que isso é sério, o tanto que isso é muito sério. Então, quando a gente olha para a base familiar, e realmente é uma base, e muitos, com esse olhar profissional que nós temos hoje, a gente já consegue identificar que existem transferências que vêm acontecendo de gerações anteriores,
né? Nesse lugar, a gente percebe que, de repente, é só a força que o pai ou a mãe teve, ou o responsável ali por aquela pessoa, por aquela criança, e diante disso, por ser a opção que tinha, vai se fazendo e não se analisa o dano que isso causa, né? Tanto que a história relata que, em certo momento, ambos seguiram caminhos opostos, ficaram, né, quanto tempo sem se relacionar, sem conversar, por conta de uma disfuncionalidade dentro do contexto familiar. Quando a gente olha para essa situação, a gente vê aqui algumas fontes comuns de traumas dentro da família, né? Uma delas, abandono. E é tão interessante quando a gente fala, por exemplo, desse tipo de trauma, e aqui a gente tem que entender assim, existem os eventos traumáticos, e alguns traumas aí sim são inseridos, né, na nossa vida de fato. Porque, por exemplo, o abandono não necessariamente é a ausência daquele responsável. Pode ser que aquele responsável esteja no mesmo ambiente, mas desconectado. Ou seja, o abandono, esse abandono eu acho que ainda é o mais difícil, né? Que está presente fisicamente, porém distante, ou seja, sem cuidado, sem proteção, totalmente vazio, né? Relacionamento. Aí é onde cria esse vazio profundo, quando nos sentimos abandonados, né? E entra aqui nesse contexto tanto físico quanto emocionalmente. O físico é quando a pessoa totalmente se desliga fisicamente e não dá suporte emocional, não tem relacionamento, não tem conexão. Já o emocional pode ser que ele esteja presente, né? E isso a gente fala de responsáveis, porque a depender da história, as pessoas não foram criadas com seus pais. Eu me lembro quando adolescente, bem quando eu comecei a trabalhar, e eu ainda menor aprendiz, a gente teve a notícia que um casal que era um dos funcionários, né, da empresa que eu era contratada, eles estavam indo para o trabalho, o casal indo para o trabalho, e sofreram um acidente. Então, eles tinham um filho pequeno, bebê, menor de 1 aninho. Então, essa criança, ela teve que ser, né, cuidada, não tive conhecimento de como que foi a história dela, mas ela foi cuidada não diretamente por seus pais. Então, até que se estrutura dinâmica emocional dessa criança, dá suporte, né? E a gente sabe que existem impactos, sim. Por quê? Porque, a depender do contexto em que ela foi inserida, não tem como. Por mais que recebe-se ali um cuidado, a gente sabe que tem certas situações que o impacto é inevitável. Existem aqui outras situações, violência emocional ou física, agressões que deixam marcas visíveis e invisíveis. Quando falamos aqui dessa violência emocional ou física, é um lugar assim também, né, de muito, de uma necessidade muito grande, de um olhar muito acolhedor. Por quê? Porque, de repente, pode ter sido intencional ou não. E a pessoa que se sentiu violada, né, que sofreu esse dano, pode ser que ela nem tenha tido força de verbalizar, ela não tenha compreendido o dano que ela sofreu. E, com isso, ficam ali distantes, desprotegidos, né? E isso gera-se impactos muito grandiosos, porque vai refletir nos seus próximos relacionamentos. E é tão interessante esse contexto de família que hoje fala, é a família cristã, que é a família da igreja, é a família do trabalho, tudo se coloca no contexto familiar, né? Então, essas violências emocionais ou físicas, elas deixam, sim, né, marcas muito fortes que precisam ser olhadas, respeitadas, né, ter um novo sentido, e a depender da estrutura de vida da pessoa, o ambiente em que ela é inserido, ou
a maturidade adquirida, pode ser que ela consiga se organizar na sua vida, na sua trajetória, né, tomar boas decisões, não deixar que isso impacte. Ou pode ser que esse tipo de traumas aqui bloqueiem, né, de forma drástica as pessoas. Outro ponto é aqui os ausentes emocionalmente, né, que é a presença física mais distante emocional, que nós falamos um pouquinho antes. Isso pode acontecer por diversos fatores. Exemplo, de repente a pessoa ali, o pai ou o responsável, ela não teve seu responsável presente, por fatores diversos, morte física, excesso de trabalho, né, ou uma necessidade por demanda de vida mesmo, e então, assim, acaba acontecendo esse tipo de trauma. Um outro muito comum também é a rejeição, ou seja, a sensação de não ser aceito ou amado como e às vezes pode acontecer isso por falas ou por comparações. Ah, seu irmão, ah, sua irmã. E aí, com isso, você vai trazendo para si esse sentimento e vai ficando, né, reservado, isolado, e isso vai gerando danos grandiosos. Eu até compartilhando algo pessoal, eu sofri de complexo de inferioridade. Esse foi o nome que ficou na minha memória. Até já na fase adulta. Eu até brinco com a minha mãe, porque a minha irmã mais velha, ela é 3 anos mais velha do que eu, e de mim para o meu irmão caçula, eu brinco que é o resguardo, né? Porque é bem próximo. Eu tenho 40 anos e ele fez 39. Porém, por uma questão de saúde, a minha mãe teve que se dedicar mais tempo ao meu irmão, porque ele teve um tumor no olho muito bebezinho. E nesse meio de campo, eu fiquei no meio do caminho, né? Me sentindo ali abandonada, meio rejeitada, porque, né, como que eu fiquei nesse processo? Minha mãe teve que sair, se ausentar, mudou de cidade, inclusive para tratamento médico com meu irmão, e eu fiquei ali nesse processo. Então, eu sei o impacto que eu tive na minha vida pessoal, né? E assim como, enquanto a gente fala, pode ser que venha à memória de vocês algumas situações pessoais que vocês passaram. E então isso faz parte da nossa estrutura enquanto seres humanos, né? São situações inerentes a todos nós. Tem o fator mais delicado aqui, que às vezes pode ter passado por uma situação de abuso, né, sexual mesmo, ou seja, violação. Olha a Fernanda compartilhando. Que bênção, glória a Deus, que você é um milagre de Deus. Então, quando acontece isso, a gente sabe o quanto que impacta, né? Vem sentimentos de culpa, são vários os danos gerados na vida de um ser humano, de uma criança ou de um adolescente, ou até mesmo de um adulto, ou até mesmo de um idoso, porque não necessariamente existe um momento que isso acontece. Pode ser que isso aconteça em qualquer fase da nossa vida, né? A gente pode estar exposto a esse tipo de situação. A gente vê, inclusive, hoje na melhor idade, quantas dessas situações acontecendo, né? As pessoas não querem cuidar dos seus familiares, não têm paciência, então, assim, a fala é agressiva, né? Então, são vários os contextos. Então, existem aqui os ambientes instáveis, né? Que é a falta de previsibilidade, de segurança do lar, é um muda-muda, eu tenho que mudar por isso, eu tenho que mudar por aquilo, né? Então, pode ser que a pessoa que passou por essas situações, ou seja, foram eventos traumáticos, e a partir do evento traumático se instaurou o trauma, né? Que é nesse lugar que precisa ter uma escuta diferenciada, uma atenção diferenciada para darmos um novo sentido, para auxiliarmos as pessoas que nos conectaremos para dar suporte, para darem ali um novo sentido, a ressignificação, né? Que se fala, ressignificação ou elaborar o evento ocorrido. Então, quando falamos aqui nesse contexto do familiar, os principais adoecimentos psíquicos
quando se existe o lar não estruturado, né, um lar disfuncional, esses são os principais adoecimentos. Quando nós olhamos, né, de forma geral, a gente vê a ansiedade, a gente vê o reflexo ali de depressão, transtornos de personalidade, fobias, né, doenças psicossomáticas de fato. Então, quando a gente passa por situações assim, é comum, infelizmente, nos depararmos com esse tipo de quadro. Né, que eu até coloquei algumas explicações, depois eu compartilho com vocês também esse material, tá? Então, nesse aspecto mesmo, por exemplo, das incertezas, eu até brinco, porque minha unha, ela cresce muito baixa, porque eu fui muito ansiosa de comer unha, de arrancar, tá sangrando a cabeça do dedo, já não tem mais nem dedo mais, e o coração chega a estar fincando, e você tá ali, ó, se mutilando, né? Ou você fica aprisionado ali no estado depressivo, sem perspectiva de vida, por conta ali, né, do abandono ou da rejeição que você possa ter passado. Isso impacta diretamente nos nossos relacionamentos. Nós passamos por situações assim, ou nós que acessamos a pessoas que compartilham as suas histórias, nós vemos o reflexo direto, né, com relação a isso. O impacto danoso que certas ações, certas desestruturas de um passado, de um lar, ele pode gerar na vida ali do ser humano, né? Então, quantas doenças autoimunes que a gente tem visto desencadeando, né? Reflexo aí de doenças psicossomáticas. Então, assim, a família, de fato, ela é um lugar muito precioso mesmo, porque foi ali, né, a base de tudo. A Deus, a partir da sua criação que é perfeita, colocou, mas a gente vê ali desde o princípio, de fato, né, o impacto aí de certas disfunções. Então, aqui são, de fato, alguns das principais adoecimentos psíquicos. Alguma fala até aqui? Querem compartilhar algo? Não? Tá ok? Ok? Então, vamos seguindo. Depois você vai Dando compartilhar esse continuidade. material com a gente? Compartilhe, princesa. Eu vou compartilhar com vocês. A gente vai subir lá na plataforma, mas eu mando para vocês sim. Tá bom, obrigado. Por nada. Um exemplo que é conhecido, né? É o de José. Aqui a jornada de José, a gente vê rejeição, a gente vê inveja, violência emocional, superação e perdão também, né? Então aqui existem traumas familiares severos na história de José, que a gente pode ver ali com os próprios irmãos, e isso é tão interessante, por quê? Por conta de preferência, a gente falou antes, né, de Esaú e Jacó ali, por conta de preferência, colocou aqueles que eram para ser próximos, para ser suporte um do outro, colocou eles como rivais, né? Ah, é o favorito do meu pai. Ah, é o queridinho do meu pai. Ah, fulano tem benefício. Ah, é o queridinho da minha avó. Minha avó só gosta de fulano. E aí a gente vai vendo essa relação, né? Porque a família, ela é relação entre pai e mãe, irmãos, né? Entre tios, avós. Então existe o relacionamento do avó com os netos, avó com os filhos. Então, quando a gente olha nesse contexto todo, quando há esse desalinhamento, essa desfuncionalidade, olha quão grandioso é o impacto. A história de José é linda, né? Porque ela fala exatamente sobre isso. Aí o irmão vai compartilhar de um sonho e os irmãos todos chateados com ele, porque é o queridinho, é o que ganha presente, é o que o papai protege, já nem dá atenção. Aqueles que eram para acolher, para proteger,
simplesmente ele chega no lugar de querer causar dano, ao ponto de literalmente planejar o próprio mal contra o irmão. Então a gente vê claramente a rejeição, a inveja, né? Porque já pensou em uma época lá, José ganhou uma veste maravilhosa, e nós? E nós que chegamos primeiro, né? Por que o pai não deu atenção para nós também? Olha o quão danoso é, né? Quando a gente olha para esse aspecto aqui de traumas inseridos. Porém, José, ele conseguiu aí transformar sua dor em propósito, né? Tornando-se um exemplo de resiliência e cura emocional. Por quê? Mesmo que ele foi de fato rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido, ele sabia da intenção real dos irmãos ali, passou por várias situações, né, ao ponto de ter sido preso sem ter sido realmente responsável pela ação, o qual o colocaram numa prisão. Simplesmente ele permaneceu convicto de quem ele era, né, sendo fortalecido e atento às oportunidades. Ele não se prendeu a um passado, ele não se prendeu àquele contexto, ele poderia usar aquilo a favor dele, porque a gente sabe que quando, naquela ocasião em que houve a fome, que os irmãos foram, né, ao Egito para buscar alimento, quando ele reconhece os seus irmãos, olha a oportunidade que José teve de pegar ali e falar assim, agora eu estou no poder, agora eles vão ver como é que faz as coisas acontecerem. E isso é muito sério. Porque José, ele simplesmente escolhe não retribuir da mesma forma que ele recebeu, né? As ações de José, elas foram diferentes das ações que os irmãos fizeram para com ele. Poderia, na posição em que ele estava, ter tirado vantagem? Sim. Porém, a gente tem aprendido que durante a formação e durante a nossa vida mesmo, que o que é sobre o outro é sobre o outro, certo? E não é sobre o que fizeram conosco, é sobre o que eu escolho fazer com o que fizeram comigo. A partir disso, eu também posso escolher. A gente vê muito, eu já vi aquelas artezinhas que tá lá, um adulto gritando com o outro, aí vai pro próximo, né, gritando também, aí vai pro próximo gritando, aí vai a escadinha, né, até chegar na criança. E tá lá a criança pegando um brinquedinho para martelar um brinquedo. Ou seja, tá transferindo. José poderia ter tirado vantagem aqui na situação e feito mal com eles. De repente ter negado, né, a provisão, ou aproveitado da posição mesmo e feito outras coisas que ele tinha ali liberdade de ação, né, na posição que ele estava. Mas muito pelo contrário. Ele escolheu se posicionar independente. Independente. A gente sabe que literalmente é independente do que foi feito com ele. Ele escolheu liberar as emoções para realinhamento. E olha o quão foi poderoso quando ele se abre com os seus irmãos, eles reúnem, eles choram, né? Existe aquele momento acolhedor. Porque quando a gente fala de ambientes traumáticos na família, a família também ele é um lugar de cura. A gente sabe que é aquela história. Eu posso quebrar o pau com meu irmão, mas você não mexe com ele, não. O irmão é meu, quem tem direito de falar sou eu. Se alguém tiver que falar, é eu. Mas não mexe com meu irmão, não. Entra por essa linha, né? Quantas vezes a gente fala, eu até tenho 2 meninos, e aí diferença de 9 anos, de um para o outro, e um dia o mais velho pegando no pé do mais novo, eu, meu filho, não faz isso, vocês têm que manter um bom relacionamento, né? São só vocês dois. Então vocês precisam estar próximos. Ele, não, mãe, tá de boa isso aqui é coisa de irmão, se não acontecer isso, não é irmão. Então, assim, a família, ela é lugar também de proteção, a partir de uma escolha de José, de não pegar
aproveitar a situação em que os irmãos estavam vulneráveis, ele escolheu fazer diferente. Ele teve simplesmente direcionamento, a gente sabe que de Deus, porque o ambiente em que ele teve orientações, estrutura, suporte para mudar isso? Não, foi escolhas. Assim somos nós nas nossas jornadas. Quando nós não temos força de entender isso, aí entra o profissional que vem, acolhe, orienta, mostra o caminho, fortalece e a gente começa a fechar ciclos, né? A gente começa ali interromper essas situações. Então, isso é muito interessante, né? Por questão de escolhas. E continuando aqui, quando nós estamos nesse lugar de traumas instaurados, aqui são algumas das nossas defesas, tá? Aqui são alguns mecanismos de defesas que nós ativamos, que é uma forma de nós nos defendermos da situação em que vivemos, né? Aí entra aqui negação. Vocês já viram sobre os mecanismos de defesa, né? Então, aqui, alguma das formas que nós usamos para nos defendermos é acionando esses mecanismos de defesa. E a questão aqui do mecanismo são reações naturais. O bacana é quando nós entendemos em que momento nós estamos, para que a gente não viva só com os mecanismos acionados, porque aí está um problema, né? Por exemplo, a negação, a pessoa ela se recusa em aceitar a realidade dolorosa, fingindo que o problema não existiu. Exemplo, por exemplo, foi uma pessoa abandonada, rejeitada, violada fisicamente, agredida, e ela cresce e ela começa a falar assim, não, foi tudo bem, tive uma infância ótima, né? Então, ela está literalmente negando. Só que quando a gente está negando, a gente está deixando de elaborar, e aquilo ali fica guardadinho, né? Vamos dizer assim, fica reservado em nós, e isso a gente vai tendo algumas ações negativas em prol disso. Outro mecanismo é a repressão, ou seja, a gente empurra as memórias dolorosas para o inconsciente, né? Onde continua influenciando no nosso comportamento. Olha o quanto isso é sério. E a gente sabe que a gente acessa apenas 5% de tudo que está armazenado aqui. Literalmente é um computador, né? O HD fica ali, o meu esposo até briga muito comigo. Ele fala assim, meu Deus, você não joga fora, apaga esses arquivos. Eu falei, não, tem memória aí, pode deixar aí. Literalmente somos nós, né? Vai ficando ali, ó, reprimido, guardado. Porém, não adianta, as nossas ações, elas falam, elas refletem, né? Vem aqui a racionalização, ou seja, a gente começa a criar explicações lógicas para os comportamentos ou situações dolorosas. Já viu uma pessoa que tudo está explicando, racionalizando, né? Existem aqui os fatores da projeção, ou seja, atribuir a outros nossos próprios sentimentos, né, inaceitáveis. É o caso de a gente ver aí, por exemplo, uma criança, o pai ou a mãe, ou o responsável, o tutor, é aquela pessoa agressiva de fala, de comportamento, e o que ela faz com o brinquedo? Já viram uma criança agressiva com brinquedo? Violentando um brinquedinho, pegando um objeto que em tese, né, geraria um dano, e martelando seu brinquedo, jogando na parede, premendo um animal ali um animal de estimação, né? O tanto que isso é sério, né? E tem também um outro mecanismo aqui que é muito comum, que é a dissociação.
ou seja, a pessoa aqui, ela separa-se emocionalmente de experiências traumáticas, como forma de proteção. Ela conta como se não fosse ela, né? Então, eu estou falando de mim na terceira pessoa, não estou falando diretamente de mim, é como se eu estivesse falando, a Aline viveu isso e isso, ou seja, eu estou desconecta da minha própria história. Isso são mecanismos de defesa acionados, né? Exemplo, a gente tem até mesmo de Pedro, né? Que ao negar Jesus ali, a gente sabe que ele estava enfrentando uma situação de medo extremo, né? Por conta do que estava acontecendo, e ele foi questionado, então ele entra ali nesse modo de negação, né? Que é onde Pedro nega Jesus ali 3 vezes. Alguma fala até aqui? Posso continuar? Ok? Pode seguir. Tá bom, minha linda. Então, vamos lá. Um outro exemplo é Saul. A gente vê que Saul, a gente vê a insegurança, paranoia, estabilidade emocional, medo da rejeição, né? Saul, ele demonstra tanto medo e ele, por conta dessa insegurança, a gente vê o reflexo ali no relacionamento. A sua história, ela ilustra, né, como as feridas emocionais não tratadas, elas podem evoluir para quadros graves de adoecimento psíquico, né, afetando a todos as áreas da sua vida. E é tão interessante isso porque quando a gente não entende, a própria palavra de Deus diz, né, o povo perece por falta de conhecimento. E é conhecimento amplo mesmo. Tanto que a própria palavra nos instrui a adquirir conhecimento, né? Pedir sabedoria, porque existe só um lugar de fonte de sabedoria, mas a própria palavra nos instrui a adquirir conhecimento. O que nós fazemos aqui em sala de aula, o que compartilhamos, literalmente é conhecimento adquirido e a gente retransmite. Quando a gente entende isso, o impacto às pessoas ao nosso redor são amenizados também, né? Por quê? Porque eu falo que eu até tenho isso comigo. As nossas escolhas, elas não se limitam a nós. Elas sempre impactam as pessoas também ao nosso redor, seja positivamente ou negativamente. Então, a história de Saul, ele demonstra lá, né? A paranoia dele foi tão grande, ele ficou alterado, ele agredia as pessoas por conta do quadro adoecido que ele ficou, certo? E aqui, peraí que não passou? Peraí, deu erro aqui. Deixa eu só parar a transmissão aqui, para eu atualizar bem aqui a minha telinha. Vocês identificaram algumas coisas aí na história familiar de vocês também? Identifiquei um tantinho. A Bernarda falou um tantão aí também. Eu estava estudando, né, para compartilhar com vocês aqui e assim, lembrando, né, o nosso contexto de vida. Mas a família, ela é tão especial, esse lugar é tão especial, é de um valor tão grandioso que a gente precisa mesmo olhar, né, de uma forma diferenciada, respeitosa, porque quantas vezes nós acusamos, mas também sem ter dado a oportunidade de um olhar diferenciado ali, porque a pessoa também ela veio com as suas questões, né, por conta do impacto familiar em que ela viveu, que ela foi exposta. Peraí, que deu erro aqui para mim, peraí. Aqui. Não. Como eu estava comentando para vocês, não é problema nenhum nós acionarmos os mecanismos de defesa, tá? Eles fazem parte da nossa estrutura. É igual, por exemplo, assim,
eu estou numa situação aqui que está com ansiedade na alta. Quando está em excesso, que é o problema. O sentir faz parte da nossa estrutura, né? A própria palavra de Deus nos instrui acerca disso, né? A respeito do medo, a respeito de ansiedade, insegurança, né? Quantos homens ali falavam, né? Eu sou o menor da minha, como se diz, da minha parentela, eu mesmo, não sei nem falar, mas é importante entender que faz parte da nossa estrutura bio. E eu gosto muito da psicoteologia, porque ela tem esse olhar, de fato, amplo, integral, né? Que é biopsico, sócio e espiritual. Meninas. Meu slide travou aqui. Acho que agora tá indo. Ficou mudo. Me ouvem? Sim, tô te ouvindo bem. Ótimo. E eu já vou conseguir abrir meu slide aqui. E a gente continua. Vocês querem dar uma pausa ou posso seguir? Pode seguir. Pode seguir. Combinado. Carregando. A Sueli, ela deve voltar, né? Ok. Aparecendo minha tela já para vocês? Ainda não. Tá bom. Acho que agora vai. Voltou. Ok. Continuando aqui. Então, com relação aos mecanismos de defesa, ou seja, como sobrevivemos ao trauma, aqui literalmente é uma ação, né, para proteger a si mesmo, tá? Então, por isso que a gente cria algumas barreiras emocionais, muitas inconscientemente, tá bom? Então, a questão é, conheci, identifiquei,
eu vou mudar o meu comportamento, porque a gente não pode permanecer, ok? Por isso, da importância do conhecimento. E quando a gente está em atendimento na clínica, a gente entra na parte da psicoeducação. A gente ensina para as pessoas, né, que nós estamos atendendo, porque elas começam a identificar, e é muito especial quando a gente consegue transferir esse conhecimento e a pessoa começa, de fato, a identificar que quando ela se vê novamente na situação, ela já consegue, opa, estou nessa situação, agora eu já sei como que eu vou agir, então começa a dar novas rotas, né? E a gente sabe que muitas questões são transmissão geracional de traumas, né? Ou seja, padrões emocionais disfuncionais que podem ser transmitidos de geração em geração. A gente vê isso, por exemplo, os traumas, eles não terminam com quem os viveu. Exemplo, na minha família, quando o ano passado eu fiz um estudo da minha família, eu identifiquei traições repetindo, eu identifiquei divórcios repetindo, assim, continuamente. Então, são várias situações que dão continuação. Fechou aquela geração e continua e continua. Então, a gente consegue perceber isso. Por quê? Nós somos a continuação, certo? De uma geração. Então, o especial é que a partir dessa... Exatamente. São vistas na Bíblia. E como são vistas, né? Um exemplo claro disso é de Abraão, Isaac e Jacó, né? Entrou ali com mentira, engano, manipulação. Olha uma repetição que a gente vê. Abraão fala que a esposa dele, quando chegasse, era para ser apresentada como irmã. Beleza, ela era minha irmã, mas ela não estava ali como irmã dele, eles já tinham um vínculo conjugal. Beleza, passou. Quando Isaac se vê em uma situação, e isso mesmo, ele faz igual. Porém, ele era meu irmão da esposa? Nem era, mas ele repetiu. Entende que acontece, né? Quando veio lá Jacó, a gente vê a parte da manipulação. Então, existem vários padrões que vão se repetindo. Quando a gente identifica isso no nosso contexto familiar, ou quando a gente identifica isso com os nossos clientes, a gente está ali nos dando oportunidade, permitindo ali aquela pessoa, a partir do entendimento, que ela pode escolher fazer algo. Por quê? Como muitas questões ficam armazenadas no nosso inconsciente, são padrões repetitivos, né, que vão se repetindo inconscientemente, a gente nem percebe. E isso é muito sério. A partir do momento, lembra que nós falamos há pouco? Não é sobre o que fizeram comigo, é sobre o que eu escolho fazer a partir do que fizeram comigo. Tá, beleza, eu identifiquei que é um padrão que está se repetindo. E aí, o que eu faço agora? Aqui é a virada de chave. Ou eu posso parar esse ciclo com novos comportamentos, inclusive a própria palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Romanos 12:2, né, com relação à nossa a transformação de mente, renovação da mente, né, não se amoldar aos padrões. Hoje, inclusive, a gente vê muito a sociedade ditando regras do que tem que ser feito dentro de casa, dentro da família. Então, se a gente não tem a nossa identidade fortalecida, se a gente não tem Romanos 12:2. 12, versículo 2. Se a gente não tem a nossa identidade fortalecida, um ambiente familiar bem estruturado, gente, não se engane. Não, a gente não está falando de um lar estruturado que não vai haver momentos de entendimentos. Não é isso. Não é isso. Porém, se eu não estou bem hoje, eu posso verbalizar e falar, olha, eu não estou bem, me deixem só. Não é nada com vocês, só me deixem só.
né? E aí a gente começa, porque além da comunicação, é importante também a compreensão. A comunicação é bacana, mas se o outro não entender, adiantou de quê eu falar? Então, tem que ter né, esse alinhamento aí. Então, quando a gente olha esses padrões de repetição, identifiquei, beleza, aqui eu vou parar. Exemplo, vem sendo transferindo dor, né? E a gente nunca estudou. Inclusive, quando eu fui estudar minha família, eu descobri coisas que nem minha mãe sabia, nem minhas tias sabiam, nem meus pais sabiam. Por quê? Porque, em certo momento das nossas vidas, parece que param-se de falar das histórias da família. Existem aqueles segredinhos familiares, né? Que aí, daí, inconscientemente, a gente vai transferindo de uma geração para outra. Então, quando a gente faz uma análise sobre esse contexto, quando a gente identifica, e não é para a gente falar assim, eu sou melhor que fulano, que não percebeu isso antes. Muito pelo contrário. É só para nós fecharmos um ciclo e começar a agir de forma diferente. É como pegar um líquido de um copo e jogando aquele mesmo líquido para o próximo copo, para o próximo copo e para o próximo copo. Se não derramar tudinho para limpar, para começar a jogar algo novo, limpo, vai só ficando essa transferência. Então, por isso, esse acolhimento que nós precisamos, enquanto seres humanos, fazer. Nós, com a nossa história, ou instruir as pessoas que nós atenderemos, as pessoas que nos conectaremos, a ter essa clareza, né? Então, a Bíblia, ela traz de forma clara que padrões familiares não tratados, eles vão se repetindo, até que alguém decida romper o ciclo, tá? Então, é natural acontecer isso. E se você for a pessoa que entendeu e vai parar o ciclo, você está instruindo uma pessoa, acolhendo ali na clínica, na análise, e ela vai ser, não é para ela sentir a bambambam, não. Tem nada a ver. Porque a gente não pode entrar no lugar de julgamento, que a palavra de Deus nos instrui acerca também do julgamento, né? O quão impacto existe nas nossas vidas. Então, José é um exemplo, isso mesmo, Fernanda. José é um exemplo de rompimento de ciclo, claro, né? Ele não pegou todo aquele contexto que veio e deu continuidade, ele parou, ele acolheu os irmãos, né? E ele fala, né? Vocês tentaram mal, mas Deus reverteu isso em bem. Por quê? Porque o nosso futuro, eu tenho comigo, a gente tem o livre-arbítrio e Deus é tão respeitoso nisso, que por mais que ele conheça o nosso futuro, ele não vai lá e nos manipula. Ele fala assim, ó, tá aqui o caminho, né? A gente escolhe. É literalmente isso. E não se esqueçam, o óbvio precisa ser dito. É literalmente como tiver um copo na mesa que está sujo e precisa ser levado para a pia. Pode fazer um teste. As mulheres que cuidam mais da organização da casa, deixam um dia um objeto fora do lugar intencionalmente. Se não falar para pegar e falar assim, coloca lá, por favor, os outros membros da família, às vezes, passam ali várias vezes e não pega. Então, lembre-se, o óbvio precisa ser dito. Doeu, entra nesse lugar, compartilha, doeu, né? Não gostei desse comportamento. Esteja aberta, oriente, né, o seu cliente a estar aberto a ouvir, porque quantas vezes a gente vai ouvir coisas que vai de confronto. Às vezes a gente ouve tanto assim, minha família é assim. Já ouviram aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu até lembro, quando eu vejo uma pessoa falando assim, eu sou assim, pronto. Aí eu falo, Gabriela, porque eu lembro dessa musiquinha. Então, quando se fala, minha família é assim mesmo, é mesmo, porque é uma repetição. Mas alguém, a partir do conhecimento, da consciência, pode sim encerrar estes ciclos, tá bom?
Continuando, Ô, Pró, nós já falamos. só Pode falar. posso- essa frase não é sobre o que fizeram comigo. Aqui a internet para mim cortou. A senhora poderia repetir, por favor? Sim, é sobre o que eu faço com o que fizeram comigo. Vou escrever aqui para vocês. Eu faço ou farei, tá? Porque eu posso simplesmente, e aí eu uso o termo muleta. Eu posso simplesmente virar e falar assim: ah, eu fui criado sem mãe mesmo? Pra que eu vou ser mãe para meus filhos? Ou não tive pai presente? Pra que eu vou ser um pai presente? Né? Então, não é sobre o que fizeram. E não é para a gente olhar com o olhar de julgamento. Muito pelo contrário. É só para entender que isso foi sobre o contexto de vida, o momento que viveram, a exposição que tiveram. Cada um de nós temos nossos impactos de vida atual, certo? Cada geração teve o seu impacto de vida. Teve que lutar contra várias questões emocionais, e a gente sabe que épocas passadas nem era tão acessível o cuidado das emoções, ou seja, negligenciam a área, porque nós somos corpo, alma e espírito, certo? Espírito, alma e corpo. Então, se eu negligencio uma área, eu estou comprometendo o meu bem-estar, o bem-estar daqueles que me cercam. Porque se eu não dou um novo sentido, se eu não me relaciono de forma diferente, se eu não paro de julgar a partir das situações, ah, é culpa do fulano. Não, é a minha mesmo. De repente eu estou permitindo, às vezes, uma falta, e lembre-se, todo excesso esconde uma falta. Eu fui tão rejeitada e agora eu estou me colocando em um lugar abusivo porque eu não quero perder esse acolhimento, entende? Então, é a partir disso. Aqui, como nós falamos, né, dos padrões repetitivos, Abraão, ele falou, né, que Sara era sua irmã por medo, né, com relação à vida. Isaac repetiu, no caso de Isaac, foi totalmente uma mentira, porque Rebeca não era irmã dele, e Jacó teve a manipulação, engano para obter bênçãos, que é o caso de Abraão e Isaac. Abraão omitiu para ele ter a vida preservada. Isaac mentiu, porque já não era irmã, então ele mentiu para ser beneficiado também, né? Jacó, ele enganou ali para receber a bênção. E aí a referência está aí em Gênesis 12:35, né, que fala aí claramente com relação a esses comportamentos tóxicos, né, com relação a mentiras, manipulações, que vão se repetindo. Aqui foram 3 gerações, né, na família patriarcal aí, que demonstrou essa transmissão geracional. E, assim, compartilhar para vocês, no meu contexto familiar, eu identifiquei, assim, traição, que em certa idade a pessoa foi abandonada, né? O pai saiu de casa por abandono, né? Um outro relacionamento. Esse filho, quando adulto, repetiu com os seus filhos a mesma ação do pai que ele julgou. Isso entra inconscientemente, a gente faz sem perceber. E aí, filho repete também. Por isso da importância do conhecimento. E aqui, trazendo um pouquinho com relação até antes de avançar aqui, quando a gente vê o impacto disso, a gente sabe de algumas consequências que impactam, inclusive, na vida espiritual.
Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa que cresceu sem a referência paterna, a gente vê, né, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, a dificuldade que certas pessoas têm de reconhecer a paternidade do Deus amoroso, de um Deus amoroso, de um Pai amoroso, né? Por quê? Porque, de repente, o pai terreno foi abusivo, foi ausente, então ele não se sente ali acolhido, ele não, ele literalmente, ele tem a sua vida espiritual impactada. A gente vê isso com problemas de autoridade espiritual, quando houve um autoritarismo dentro de casa, tudo isso o reflexo de lar, sentimentos de indignidade, vergonha, culpa, né? Baixa capacidade de receber o amor de Deus por conta de consequências de traumas familiares, né? Isso aqui são consequências espirituais. Exemplo a gente tem do próprio filho pródigo, né? Que está lá em Lucas 15. Que ele só consegue voltar para casa quando ele resolve deixar o orgulho de lado, reconhecer o que tinha errado, e aí ele volta, né? E a gente sabe da história do filho pródigo, que é uma história muito linda, né? De um ensinamento muito especial para as nossas vidas. E aí que entra nesse caminho de cura. Vamos colocar assim, cura, a gente né, o professor Wender já falou, não necessariamente seria um termo cura, né, que a gente traz, mas é uma referência de algo novo, de algo que a gente consegue elaborar, ressignificar, e a gente vê esses caminhos. Nós já falamos um pouquinho que entra aqui no aspecto da consciência, tá? Então, segundo a psicoteologia, esse processo de ressignificação, de elaboração, existe a tomada de consciência, ou seja, reconhecer a existência das feridas emocionais. Não adianta a gente ficar com a negação ativa, lembra? Não, foi tudo bem. No meu caso, como eu compartilhei para vocês, eu me senti abandonada. Eu tive uma rede de apoio? Tive, mas deixei de ter o sentimento? Não. E sabe como que eu percebi isso? Quando já adulta, olha para vocês verem. Isso que eu passei por aquele complexo de inferioridade, eu sempre me achei muito feia. Eu tenho uma foto que eu tenho revelada que há poucos anos Deus me trouxe à memória, literalmente, dessa foto que eu não me reconheci na foto. Na foto eu perguntava assim para minha tia, na época que você revelava a foto, porque hoje você vê a foto, você tira já vendo, depois você revela ou não, né? Mas antes você tirava a foto, aí você torcia para não queimar, para ver como é que tinha ficado, né? Na época que você só revelava a foto. E eu falei, tia, quem que é essa moça bonita? Ela falou assim, uai, é você. Eu tinha 12 anos, agora, assim, depois de anos que o Senhor me trouxe à memória dessa situação, porque eu não via beleza em mim, e nós somos perfeitas, cada um com a sua beleza, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua singularidade, e isso é tão lindo, né? Eu lembro quando entra, né, essas questões da sociedade, falando de estética, quantas vezes eu tive vontade de mudar-me esteticamente falando. Por quê? Por conta da rejeição que existia em mim, né? Do meu sentimento de inferioridade. Então, tudo isso são danos gerados. Então, a partir do momento que a gente toma consciência das feridas, e que eu estava falando para vocês, eu percebi isso quando eu falei assim para minha mãe, porque quando já casada, com filho, teve uma época que eu morei com a minha mãe. E eu falei assim, mãe, a senhora não cuidou de mim quando eu era criança, agora a senhora vai cuidar de mim, dos meus esposos, dos meus filhos. Falei em tom de brincadeira, né? Na psicanálise isso tem nome, né? Shirts, aquelas brincadeiras com os fundinhos de verdade, né? Que eu só vim aprender isso depois da minha formação. E aí eu falando para minha mãe dessa forma, a senhora não cuidou de mim quando eu era criança e agora a senhora vai cuidar de mim depois de adulta. É uma criança ferida falando ou não é isso daí? Claramente. A minha mãe, ela
Meu irmão, ele tinha 1 ano e meio, quando minha mãe descobriu um tumor no olho esquerdo dele. Ela ficou literalmente morando dentro do Hospital Araújo Jorge com ele. A gente morava no Tocantins, viemos para Goiânia já depois de muito tempo que minha mãe estava em Goiânia com meu irmão. Foi um abandono intencional da minha mãe? Não foi. Mas eu fiquei com aquele sentimento de abandono. Tanto que eu verbalizei. A minha mãe cuidou 3 anos exclusivo da minha irmã, que é a diferença de idade. Olha para você ver o que é a partir do conhecimento, né? Quando eu nasci, eu tive que parar de mamar porque minha mãe engravidou. Olha a lembrança. Quando eu estava crescendo, a minha mãe me abandonou, agora adulta, vai ter que cuidar de mim, do meu esposo e dos meus filhos, quando a gente estava morando junto. Olha a criança ferida falando. Minha mãe não me abandonou por escolha. Ela teve uma necessidade de cuidar do meu irmão, que teve uma questão de saúde. Você tem como... não quero e pronto. Não é assim que funciona. Mas olha como que ficou isso dentro de mim. Então, a partir da tomada de consciência, que a gente começa a dar novo sentido. Né? A gente começa a liberar alma, sentimento, né? Para que não fique com julgamentos e tudo mais. E aí a gente entra no aspecto da ressignificação, né? Ou seja, dar novo sentido às experiências dolorosas, encontrando propósito na dor. Então a gente vem aqui nomeando as dores. Dá nome, literalmente. Por quê? Quando a gente não dá nome, a gente fica ali na negação, né? Não, tá tudo bem. Não, foi ótimo. Não foi, não. É real. É igual, por exemplo, recentemente conversando com uma mulher e ela falou assim, tô nem aí. Eu falei assim, tá aí sim, tá sofrendo, tá doendo. Por que tá falando que não tá nem aí? Por que a gente entra nesse lugar de negação para camuflar? Não, tá doendo mesmo. Fala, tá doendo, tô me sentindo traída, tô me sentindo abandonada, rejeitada. Para que a gente consiga dar novo sentido, ou seja, reiterar, né, interpretar esses eventos, mudando a maneira como eles impactam. Então, depois que eu tive essa percepção, e várias vezes que eu falei isso para minha mãe, tá? Literalmente foi depois agora de 2021 que veio cair a ficha, que foi quando eu fiz a minha formação, né, psicoteóloga, que veio cair a ficha que eu estava literalmente verbalizando uma dor que estava instaurada ainda. Então, somente a partir dessas ações que a gente consegue dar novos sentidos, elaborar, avançar, né? Então, por que eu tenho que falar que tá tudo bem se não tá? Não. A gente a sociedade impõe, né, que a gente tem que dar conta de tudo. Por que a gente tem que dar conta de tudo? Não tem que dar conta de tudo. A gente começa instruindo, né? Tira o tenho e coloca o posso. Não tenho que dar conta de tudo, eu não tenho que ir trabalhar, porém eu posso ir trabalhar porque eu tenho saúde, porque eu tenho um emprego, eu posso cuidar da minha casa, porque eu tenho uma família, porque eu tenho uma casa. Ao invés de falar assim, eu tenho que organizar a casa, eu tenho que fazer... A gente começa a dar novos sentidos, né? E a gente começa a viver. Porque antes disso eu falo que a gente sobrevive, né? A gente vai sendo atropelado diante das circunstâncias, das emoções. E um outro ponto que eu trouxe aqui é o perdão. E nesse lugar de perdão, eu falo que é a decisão consciente de liberar a outra pessoa e libertar a si mesmo. Por quê? Quando a gente fala de perdão, é algo que a pessoa fez. Por exemplo, eu estou errando aqui com a Fernanda. Fiz algo com a Fernanda, Fernanda, me perdoa. O perdão, ele precisa ser falado quando foi intencional da minha parte, né? Não, eu fiz com a intenção de ferir Fernanda. Eu fiz com a intenção de prejudicar a Nancy. Não, eu fiz porque eu quis fazer e não estava nem aí para a Sueli. Essa é a hora de eu pedir perdão. Mas essa ação do perdão, ele tem um peso espiritual também, né? A gente sabe disso. É porque é consciência, não no sentido de julgamento. Então, quando a gente olha para uma pessoa que nos feriu, para o nosso histórico familiar, e de repente a gente olha no quesito de consciência e alma, tá? Não é de julgamento.
ok? A própria palavra de Deus nos instrui a pedir perdão, né? Só de sabermos que alguém tem uma queixa. A palavra não está falando assim, se você errar, você vai pedir perdão. Não, não é isso. Se você souber que alguém tem uma queixa contra você, né? Até fala no quesito da oferta. Deixa a sua oferta, vá se reconciliar, depois volte a oferta. Então, olha o impacto disso. Isso é consciência. Não é chegar lá e falar assim, ó, não fiz nada, mas estou vindo te pedir perdão. Não é isso, não. É conhecimento, é consciência. E isso é muito especial nas nossas vidas, porque literalmente é um liberar, tá? A outra pessoa, em especial nós. Por quê? Pode ser que a outra pessoa não vá receber com o mesmo entendimento. E isso já é sobre ela. Cada um fica no seu lugar. A gente faz a nossa parte para que a gente se relacione bem. E tudo isso fala-se do segundo mandamento, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente tem essas ações, a gente está se amando, a gente está cuidando, e com isso a gente consegue transbordar. Porque senão a gente nem consegue obedecer, né? O mandamento do Senhor para as nossas vidas, o mandamento de Deus, conforme a palavra, né? Então, essa é a parte de perdão, que é uma decisão, tá? Não um sentimento. Decisão. Liberta nós mesmos, né? Não necessariamente o ofensor. E isso vai ser como ele vai lidar com essa situação. Lembre-se, eu sei o que eu estou falando. Eu não sei o que você está entendendo. É sempre isso. A gente sabe o que a gente está falando, a gente não sabe o que o outro está entendendo. Porque pode ser que hoje você está entendendo pelas suas emoções, não pela sua racionalidade. Entende? É a história do bom dia. Bom dia, boa noite, só se for para você, que para mim tá nada bom, né? Talvez nós já vivemos isso ou talvez nós já presenciamos isso. Então, lembre-se disso. E aqui é o lugar mais especial. Reconstrução de identidade. Esse é um marco, tá? Reconstrução de identidade. Ou seja, redefinir quem somos além dos traumas ou padrões herdados. Voltar a enxergar-nos, né? Voltar a se enxergar a partir da verdade de Deus e não mais a partir da dor. Isso é muito importante. Muito importante. Porque quando nós somos fortalecidos na nossa identidade, não é qualquer fala de outra pessoa que vai me fazer desmoronar. Eu tenho uma conhecida aqui do condomínio que eu moro, que um dia a gente estava na academia e ela compartilhou assim uma história de vida que eu fiquei assim com o coração quebrantado de ouvir a história dela. E eu percebi uma autorresponsabilidade muito especial, ao ponto dela falar assim: hoje eu tenho muita vontade de ter filhos, porém ainda não tive, porque eu estou me entendendo para saber se eu tenho condições de ter um filho. Porque não é só ter o filho. Se eu não estiver bem, como que eu vou gerar uma vida para, como se diz, né, vomitar, transbordar sobre ele algo que ainda para mim é ferida, para mim é dor. Olha o nível de maturidade dessa mulher, sabe? Ela falou: estou aprendendo, eu estou me conhecendo, porque e é uma história assim horrorosa de agressão verbal, física com ela, com a mãe. A condição, né, deplorável de vícios do pai, uma família totalmente assim desestruturada. Ela poderia simplesmente estar pegando e repetindo, mas ela escolheu, né? A gente sabe que tem pessoas que vão ter esse entendimento, que porque a gente tem que entender que ambiente, hábitos e pessoas impactam diretamente a nossa vida, mas não tanto quanto a nossa identidade fortalecida. Porque quando a gente consegue
ter uma identidade fortalecida, reconstruída, porque quantas coisas a gente tem que desconstruir para novas construções. A partir daí, esses impactos de ambiente, pessoas e hábitos, eles reduzem nas nossas vidas. Tanto que a palavra de Deus, ela nos diz para fugir, né? Fugir da aparência do mal. Por quê? Porque se é uma prática que eu tenho uma fragilidade, por que eu vou me expor? Se é um ambiente que é uma área vulnerável, por que eu vou estar? Se são pessoas que não agregam ou que eu não agregue, por que eu vou estar? Né? Então, ambiente, pessoas e hábitos impactam diretamente nas nossas vidas, na nossa história. E eu não posso usar as minhas dores, nós não podemos usar as nossas dores para justificar, porque nós temos acesso à verdade da palavra de Deus, né? Que é luz, que é instrução. Então, por isso da importância de, em especial, né, aqui como nós estamos nesse lugar de psicoteologia, que temos, né, acesso à parte da palavra de Deus para o cuidado, né, espiritual, que a formação ela tem o olhar biopsico, sócio-espiritual, então a verdade de Deus ela é inserida de fato para a nossa vida. Então eu não posso olhar para a minha dor para justificar. Ah, eu não tive, então eu vou fazer da mesma forma. Não, não é sobre isso. Ah, eu fui rejeitada, para que eu vou? Eu não fui amada, eu não fui abraçada, eu não fui acolhida, por que eu vou entender? Né? Então a gente precisa ter um cuidado. E não se engane, a partir de uma identidade fortalecida, reconstruída com a verdade de Deus, o impacto é positivo, sim. Não tem como não ter outro resultado. E com isso, a gente gera o bem para as pessoas ao nosso redor. A gente encerra ciclos, a gente fala, opa, até aqui está tudo bem. Foi o que eles tiveram, né? Foi o que eles receberam, ou que não receberam, foi a forma que eles acharam que era correto, foi o acesso que eles tiveram de informação, de conhecimento, de ambiente. Então, tudo isso é muito importante. Porém, a partir daqui não é no sentido de julgamento, tá? Não é olhar com sentido de julgamento. É só você ficar no seu lugar e respeitar a história que aconteceu. O que aconteceu é sobre um contexto muito maior. A gente é a pontinha do iceberg dessa, como se diz, dessa geração toda. Então, eu até recentemente, em uma palestra, eu falei e eu falo para as pessoas quando eu posso, vá cuidar da sua vida, com muito respeito e amor eu falo. Porque quando cada um cuida da sua vida, a gente fica bem, então fica melhor, né? A conexão com tudo. E importante também é um apoio terapêutico e espiritual, né? Colocando aqui, que é um caminho da cura, de uma ressignificação, de um novo sentido. Ou seja, buscar a ajuda profissional e espiritual para guiar o processo de cura, né? Buscar um profissional que você tenha segurança, pessoas, né, que tenham os mesmos princípios, é importante, porque senão vai entrar em conflito. E nós, enquanto profissionais, o intuito, inclusive, não é deixar pessoas dependentes de nós. Por quê? Porque senão a gente vai querer ter a pessoa ali olhando, não, eu quero ter esse cliente, quero atender, porque a gente, de repente, olha para o lugar financeiro. Ah, a pessoa vai encerrar, vai embora e eu vou ficar sem meu dinheiro. Não se engane, tem muitas pessoas para nós auxiliarmos, para nós transbordarmos, né? Com uma escutativa, acolhedora, sermos canal de bênção. É nesse mesmo sentido, dar suporte para que as pessoas conheçam, porque dentro da terapia, vocês, agora de cabeça eu não vou lembrar, todas já passaram por terapia, vivência pessoal? Fernanda, eu sei que sim, Nancy, não lembro. Eu ainda não. Não, mas já teve alguma experiência em ambiente terapêutico, Nancy? Já. Não fiz Ótimo, agora nesse curso, mas já fiz. ótimo. Sueli, e você?
Sim, Vocês já perceberam que dentro do ambiente terapêutico a gente vai sendo educada, psicoeducada? Então a gente transborda o conhecimento para que a pessoa consiga andar sozinho. Porque senão a gente simplesmente vai ocupar um lugar que de repente ela vai estar transferindo. Então, nós, enquanto profissionais, nós daremos suporte por tempo que for necessário, mas com cuidado para a gente não colocar as pessoas dependentes de nós, tá bom? Porque vai existir altas demandas, então não fique preso eu vou perder minha parte monetária do processo, não se apeguem a isso. Transbordem, que vocês vão ver, assim, o nível, tanto de indicação que vocês vão ter, e vai ser uma benção. Então, é extremamente importante aqui o acompanhamento terapêutico também, ok? Alguma fala até aqui? Até nós falamos, né? Não. José foi essa... Tá bom. José foi essa história de ressignificação, de superação, né? De vítima ali, ele passou a ser governador, ele ressignificou a dor, né? Perdoou os irmãos, no sentido, né, de não ter eles debaixo de um jugo, tipo, vocês fizeram comigo e agora vocês têm que fazer isso por mim, então não teve isso, e teve a reconstrução da sua identidade. E em Gênesis 50:20 está escrito: o mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bem. E a gente sabe que a nossa maior dor, ela nos torna autoridade, né? Para poder cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E aqui fica uma pergunta: qual ferida emocional na minha história familiar ainda está aberta dentro de mim? Vocês já passaram pela aula, né, do perfil do terapeuta, vocês sabem da importância de nós estarmos bem para que nós possamos auxiliar. Eu gosto muito do exemplo da máscara de oxigênio do avião. Já ouviram falar? Já? Exatamente. Em uma turbulência, a máscara cai. A primeira pessoa a usar a máscara não é um vulnerável que esteja ao seu lado, um idoso, uma criança. Não é. É exatamente você. Então, essa formação, ela é para nos dar suporte, para nós ressignificarmos em nós, para nos entendermos, porque com isso a gente começa a respeitar limites, a gente começa, dentro desse contexto familiar, né, impactar as pessoas ao nosso redor, porque a nossa história, ela não é só sobre nós. A nossa história, ela é muito além de nós, muito além de nós, e a gente precisa ser responsável. Não devemos transferir para o outro a nossa responsabilidade. Fulano fez, tá, e a minha contribuição? Porque, de repente, a minha contribuição foi só a omissão. Porque, tipo assim, eu não fiz nada. Será que eu não fiz nada? De repente, só o fato de não ter feito nada foi o motivo. Né? Mas a família, a gente trouxe aqui alguns pontos para nós entendermos, porque quando nós estivermos atendendo, nem sempre o atendimento vai falar especificamente da pessoa que nós estamos atendendo. Tem o impacto familiar, né? Eu acho que quando uma pessoa se permite estar no ambiente terapêutico, toda a família deveria também acompanhar, porque aí aquela pessoa, ela tem um entendimento e a família não teve, e aí não se auxiliam, né? Um não entende o outro, porém, a partir de um, já começa a ramificar. Por quê? O comportamento muda, o testemunho muda, as práticas mudam, a fala muda, e isso gera impacto, né? Então, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta, estou abrindo um espaço para nós agora. Podem falar. Querem falar? Não querem falar? Eu não tenho nada para dizer, não. A aula foi muito esclarecedora. Foi bem didática.
bem esclarecedora, bem impactante. Que bom. Tem uma pergunta, apenas uma autoanálise novamente, Sim. né? Como você disse que fez aí a sua autoanálise, você encontrou fatores. Hoje eu posso dizer, não que eu tenha percebido agora na aula, mas é aquela questão da recordação. Sim. Eu teve um período da minha vida que eu fui uma mãe ausente e presente. Eu Uhum. trabalhava em casa, na mesa da minha cozinha. Então, eu estava presente em casa com meus filhos, né? Cuidando da casa, dos filhos, mas era uma mãe extremamente ausente, porque eles não tinham atenção. Eles tinham Sim. cuidado. Uhum. Cuidado, fazia o almoço, lavava roupa e já sentava para trabalhar. Então, era 12, às vezes 14, às vezes rodava a noite trabalhando. Então, teve um período, devido a uma crise financeira que nós tivemos, e eu me tornei essa mãe presente, porém ausente. Uhum. E trouxe, sim, um grande impacto na minha família. Uma outra coisa que eu me recordei dentro da aula foi a questão da confiança. Confiança. Uhum. Quando eu tenho 3 filhos, minha filha mais velha tem 30 anos, casada hoje, mora fora do Brasil com o marido. Tenho o meu filho do segundo, depois da minha filha, com 26 anos, também casado. Esse mora em São Paulo, e tem um menor, que hoje com 19 anos. Certo. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu fiz uma promessa para minha filha, que eu ia para o hospital. Ela passou a gravidez inteira rejeitando ele. Ela era a primeira menina, foi esperada, planejada, enfim. Aí, depois de 4 anos, eu fiquei grávida, e aí fui conversando com ela durante a gravidez, e ela negando, não queria o bebê, enfim, enciumada. Para a gente, Uhum. novidade, não sabia lidar com aquela situação, mas Sim. quando foi para chegar no hospital, eu falei para ela, falei, olha, vai ficar de noite, vai ter a lua, depois vai ter o sol 3 vezes. E aí a mamãe vai chegar em casa. Eu fiz essa promessa para ela. Sim. Resultado, fui para o hospital. No dia que eu fui para o hospital, eu fiz a reafirmação para ela e fui para o hospital. Na saída, passou os 3 dias, eu não tive alta. O meu filho estava de alta, mas eu não estava de alta porque a pressão estava oscilando. Eu levei Uhum. 15 dias para chegar em casa. Nossa, a E a diferença. pressão não abaixava, porque eu tinha essa preocupação no hospital. E ela não podia entrar. E aquilo me consumia de um tanto. Enfim, passaram os 15 dias, eu tive até que assinar um termo. Eu falei, eu preciso sair desse hospital, não posso ficar mais nem um dia aqui. Isso durou, já estava 15 dias. Quando eu cheguei em casa, a minha filha não me reconheceu. Ela não me quis e não quis o meu filho. E aí Fica passamos por um abandonada. processo, ela tinha 4 anos. Olha só. 4 anos. Aí a vida se seguiu, nos ajeitamos, achamos que nos ajeitamos e prosseguiu. Quando ela estava com 20, está com 30, 18 anos, Uhum. nós saímos de São Paulo, fomos morar em Brasília. Eu fiquei em Brasília 14 anos, entre idas e vindas, porque o meu filho menor fazia tratamento em São Paulo, então eu deixava eles em casa e vinha para cá. Uhum. Nesse período que eu descobri que a minha filha não confiava em mim. Ela começou a ter comportamentos que as pessoas sabiam coisas dela, mas eu não. Sim. E aí o Espírito Santo me trouxe na memória que a quebra da confiança foi Foi aquela lá. promessa que eu fiz quando ela tinha 4 anos de idade. Já tinham se passado muitos anos. Sim. Mas aí ele trouxe essa verdade. E para consertar isso, gente, é muito difícil. Sim. Meu Deus, isso é muito difícil. Você pode pedir perdão, você pode, dentro da palavra, tá? Estou falando de Sim. cristão.
sou Sim. cristã, o ensinamento dela é cristão, mas o trauma emocional, ele é muito grave. Sim. Ele é muito grave, Sim. né? Então, a sua aula me fez recordar esse fator. E aí, a pergunta para mim né? Você fez aqui, deixou uma pergunta para nós. Qual a ferida emocional ainda está aberta dentro de mim? Dentro de mim, eu acredito que isso já esteja resolvido, mas eu vou reanalisar, fazer novamente uma análise. Mas e dentro dela? Sim. O quanto ela confia em mim? O quanto ela tem, né? A gente tem um bom relacionamento, né? Mesmo sendo à distância, tudo, mas o quanto que isso está resolvido? Está resolvido para ela? Então, assim, Exatamente. a aula traz, sim, para a gente muitos impactos, né? Sim. Pessoal, estou falando pessoal. Sim. Agora, se é isso para a gente, que nós já estamos aí a caminhos da análise, já atendemos, né? Eu sou pastora, então eu faço atendimento pastoral, gabinete. É difícil, imagina para as pessoas que chegam para a gente socorrer. É muito mais difícil. Então, eu achei assim fantástico, né? Foram 2 lembranças que vieram e agora eu vou reanalisar. Eu fiz algumas anotações da aula, por isso que eu te perguntei se você ia liberar esse material para a gente. Tá? Essa reconstrução da identidade também é fantástica, porque a gente precisa trabalhar muito, desconstruir para reconstruir. Exato. Né? Então, a aula para mim foi assim fantástica. É Que isso. legal. Que Essa é a bênção. minha fala. Eu até, né, você fazendo esse compartilhamento seu pessoal, me recordei de uma situação que eu tenho ainda trabalhado com o Guilherme, que é o meu caçula vivo. Eu tive 4 gestações, tenho vivo o meu primogênito e meu terceiro filho. Meu segundo filho veio a óbito e a 4ª gestação foi bem no iniciozinho da gestação. Meu segundo filho teve menos de 48 horas de vida. Já na 3ª gestação, eu tive pré-eclâmpsia. Então, foi uma gestação que eu fiquei emocionalmente muito sensível. O meu filho, Guilherme, que é o meu terceiro filho, ele é muito sensível, sabe? Ao ponto de, a depender do tom de voz, você falar mais firme com ele, ele já entende que você está dando uma bronca, ele já enche o olhinho de água, né? E eu trabalhando com ele. E eu me recordei recentemente com ele, tive essa conversa, porque eu tenho o hábito, algo pessoal. Quando eu pergunto algo, eu falo, o que você entendeu? Mãe, eu entendi. Eu falei, não, verbaliza o que você entendeu para eu saber se o que você entendeu realmente foi o que eu quis falar, né? E aí eu perguntei, eu falando com ele, né? Buscando, né? Por que ele é muito sensível? E aí Deus me trouxe à memória essa sensibilidade que eu tive na gestação, porque eu tive pré-eclâmpsia, então eu tive medo de perder ele, que eu já tinha tido uma perda anterior a ele. Então são vários fatores. Quando ele nasceu, com 1 mês, eu fiz o processo de colocar horário para ele. Então, eu passei 4 noites com ele, ao lado do bercinho dele, ele chorava, e a gente sabe que tem até estudo que fala que não pode fazer com criança, que é abandono, que não sei o que tem, né? Tive acesso a isso agora recente, eu falei, meu Deus do céu, será que é por isso que eu abandonei meu menino? Aí eu fui conversar com ele, por quê? O diálogo com essa compreensão ajuda muito, porque aí eu fui falar com ele sobre o ocorrido, porque como fica armazenado no inconsciente, na cabeça dele tá tudo bem, mas a memória, tanto que ele não gostava de dormir no quarto escuro. Por quê? Porque eu trabalhei esse processo do ambiente escuro para fazer a divisão de dia e noite, processo normal de ensinar, né? E eu estive assim o tempo inteiro com ele chorava, eu chorava, e ele chorava, eu chorava, e fazendo o processo. E aí eu vim trabalhando com ele por essa questão dele ser muito sensível, né, muito vulnerável. Aí eu lembrei da situação, então compartilhei. Então eu fui trabalhando com ele, fortalecendo essa área, né? Filho, por mais que você chorou, e sim, a mamãe fez esse processo, mas eu estive ao seu lado. Então, depois disso, eu percebi que ele teve melhor até para dormir sozinho no quarto, porque como meninos, então ele dorme no mesmo quarto que o mais velho, né? Desde pequenos, eles compartilham um quarto. Mesmo que onde eu moro tem quarto para dividir, mas eles dormem juntos no mesmo quarto, cada um na sua caminha, mas no mesmo ambiente. Então, assim,
entra nesse lugar do verbalizar, porque às vezes está só no inconsciente, por mais que a pessoa ache que não tem nada, mas o verbalizar traz aquele realinhamento, fala, tá, então a gente internamente começa a se elaborar algumas coisas. Então, assim, é muito importante essa comunicação e compreensão. Eu perguntar, o que significa para você? Tanto que eu perguntei para ele, olha que interessante, nós já estamos quase finalizando, eu já vou abrir para você, Sueli, falar também, só finalizar essa fala aqui para compartilhar essa experiência. Porque como está assim nessa fase, né, adolescênciazinha, eu gosto de levar na escola, de buscar, de perguntei, filho, você prefere que a mamãe fique mais longe lá da porta da escola, eu posso ir também? Porque mesmo que é jovem, eu gosto de respeitar espaço, eu colocar limites, dar espaço, eu gosto de trabalhar isso, é da minha pessoa. Ele falou, não, mãe, eu prefiro que a senhora me busque. Aí eu até ensinando, né? Porque eu tenho disso. Meus pais me ensinaram muito cedo a lidar com essas questões, andar de ônibus sozinha, a começar a resolver as coisas. Eu trabalho isso com os meus filhos também. Acompanhando, até para eles terem segurança, mas permitindo. E aí, eu falei assim, se eu não vier te pegar na escola, qual que seria um sentimento? Ele falou assim, abandono. Ele falou assim, rasgado. Então, por isso que a gente tem que verbalizar e as pessoas que a gente acessa, em especial a família, que é o nosso tema aqui da noite, dá esse direito de fala. A pessoa fala, não, deixa, não precisa então não. Tipo, quero fazer uma coisa, não precisa então não. Precisa sim, se é algo do seu interesse, tem valor, nós vamos nos organizar, agenda, por quê? Porque é importante também o seu interesse. Então, entra muito nesse lugar. Sueli, quer compartilhar alguma coisa, Melinda? Boa noite a todos. Nossa, que aula produtiva, que aula maravilhosa, né? Eu aprendi muito e é bem real, é fato que os padrões familiares que não são tratados, eles vão se repetir. E isso é nítido na minha família, é bem claro, né? Tem um exemplo assim bem nítido de um primo meu que ele foi abandonado recém-nascido. E aí, hoje ele é adulto, pai também de família, só que ele abandonou o filho também recém-nascido. E aí eu percebi, né, que os padrões, né, aquilo que não foi quebrado, que não foi rejeitado, que não foi, aliás, quebrado, que não foi ali, na verdade, ministrado ali para ser aquela maldição cair por terra e vem se repetindo. E hoje ele abandonou o filho, é um pai que está trabalhando fora de outras, longe do filho, não tem aquela presença paterna e está se repetindo a história. Então, isso é muito, essa aula é muito interessante porque a gente tenta ver o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo na minha família, o que está se repetindo na minha família, que eu preciso quebrar. E é uma reflexão que eu vou estar fazendo esses dias, principalmente na minha família, na minha vida, para que eu possa, de certa forma, estar ajustando, né, algo que ainda não foi ajustado. Muito Porque aí boa. fecha esses ciclos, né? Que bom que vocês gostaram. E só para fechar, nesses 3 últimos minutinhos finais que nós temos, eu tive uma sessão com o meu Guilherme, com o meu caçula, que um dia ele virou e falou assim, mãe, o que é o medo? Aí eu fui explicar para ele sobre o que era o medo. E expliquei, né, que faz parte de nós, que inclusive é um mecanismo de defesa, que ele é preventivo, porém trouxe o contexto que em excesso não é benéfico, né, e trouxe os contextos, os impactos do excesso, ou seja, tudo que está em excesso é, como se diz, é danoso, né, então tem que ter aquela gestão, aquela moderação. Aí, olha o que ele virou para mim e falou, isso já tem 2 anos, tá? Ele virou e falou assim para mim, mãe, então família em excesso é ruim? Ele fez 13 anos agora, esse mês de julho, ele estava com 11 anos. Eu falei assim, filho, vamos lá, família em excesso entra numa quantidade de pessoas, né? Aí eu falei para ela, quanto maior a família,
aí vai demandar mais de nós, porque nós vamos precisar conciliar a necessidade do outro, respeitar o limite do outro, o espaço, ensinar o nosso limite, respeitar, então vai demandar mais de nós. Então eu trouxe aqui esses pontos, mas a família, ela é um lugar de cura também, né? A gente sabe que ela é um lugar de potencializar a identidade, porém, a gente sabe que muitos danos, porque é a nossa primeira base, é o nosso primeiro contexto, nosso primeiro lugar de socialização, né? Porém, a importância, tanto que no começo eu falei, né? A família cristã é a família do trabalho, é a família de casa, então, assim, é esse entendimento geral, sabe? De entender que o outro é o outro, eu sou eu, porém eu preciso respeitar, eu preciso impor limites, né? Eu preciso entender a história do outro. Meu mais velho, ele hoje tem umas preferências de música que não é umas músicas que eu curto. Aí o caçula virou e falou assim, mãe, o que a senhora acha das músicas dele? Eu falei assim, olha, filha, é uma música que a mamãe não curte, mas eu respeito. Por quê? Porque ele tem o direito de escolha dele também. Então, com isso, a gente vai ensinando a lidar, a respeitar, para que quando a pessoa está exposta fora do ambiente de casa, ela aprenda a respeitar e também, né, solicitar que se respeite o espaço. Então, entra muito nesse lugar. E na próxima aula, nós vamos aprofundar sobre sexualidade, que vai acrescentar também aqui com a nossa aula de hoje. Vai ser um acréscimo muito grandioso. Meninas, mais alguma contribuição para hoje, para esse encontro? Alguma pergunta para a gente fazer esse fechamento? Por mim está ótimo. Maravilhosa aula. Grandes Então, tá bom. aprendizados. Vamos aguardar a próxima, que eu acredito que vai ser sensacional. Isso. Então, aqui só revisando para a gente fazer esse fechamento, né? Nós aprendemos aqui sobre o impacto da família na nossa saúde emocional, né? Que entra aqui na formação familiar, molde, né? Molda profundamente quem nos tornamos. Falamos aqui hoje sobre como os traumas moldam nosso psiquismo, né? As experiências dolorosas criam padrões e pensamentos e comportamentos. Isso tanto quanto o ambiente que não tem esses impactos traumáticos, ele também fortalece, modela. Falamos sobre os principais mecanismos de defesa, né, a forma como nos protegemos inconscientemente da dor emocional. Falamos também da transmissão de padrões de dor, como os traumas passam de uma geração para outra, né? E que a cura, ou seja, a ressignificação, um novo sentido, ele é possível. A esperança, né? Há caminhos concretos de transformação. E essa transformação começa na mente, no conhecimento, no autoconhecimento, na autorresponsabilidade, para que a gente deixe de usar muletas, desculpas, para justificarmos certas ações e certas escolhas, né? Então, gratidão para vocês que estiveram aqui presentes, gratidão aos que vão ver depois, para vocês que vão rever a aula, né, que vai estar na plataforma, que nós possamos continuar nesse processo de cura, de transformação, de ressignificação, de fortalecimento da nossa idade em cada etapa da nossa vida, tá bom? Meu muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo precioso. Na semana que vem nós vamos nos encontrar na segunda-feira, tá bom? Dia 30, e depois vai ser a penúltima aula e a última aula vocês vão ter ela com a missionária Ira, para o nosso fechamento. Com relação às questões administrativas da formação, podem falar comigo no particular, precisarem de algum suporte, vocês me avisem, e do mais, uma noite abençoada, um abraço, um beijo no coração, Deus abençoe grandemente vocês. Amém, querida. Deus abençoe. Maravilha a aula. Obrigada, gente. Por nada, com Deus. Tchau, tchau.